Chegamos ao fim do ano e é o momento de planejar os processos formativos dos professores das redes públicas, municipal, estadual, até da rede privada, para o ano que vem. As secretarias de educação estão fazendo esse planejamento. É um momento de esperança aí para os pais, né, de que, poxa, a coisa vai começar a andar de verdade, e para as próprias secretarias que estão querendo fazer da melhor forma. Então esse vídeo aqui, ele é dedicado ao gestor que quer saber qual é a melhor forma dele fazer esse planejamento, para o professor que quer cobrar, que quer um apoio de fato para o trabalho do dia a dia do que ele faz em sala de aula, que muitas vezes os professores estão lá desesperados, querendo fazer uma coisa, sabe, bacana mesmo, mas não sabe como. E também aos pais que querem fazer a luta política, que querem, né, que a inclusão melhore, de fato são os mais interessados aí junto com as próprias pessoas com autismo e outras dificuldades também. E eu vou trabalhar aqui apresentando para vocês quais são essas diretrizes. São 6 diretrizes que, se seguir essas 6 diretrizes aqui, realmente a gente vai mudar a inclusão escolar no Brasil. A gente precisa fazer isso com a maior urgência. Essas 6 diretrizes, gente, são assim, o que há de padrão ouro no mundo, certo? Se você está interessado nesse tópico, fica aí para a gente conversar, porque eu acho que vai ser muito legal essa conversa aqui entre nós. Fica aí. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC de São Paulo. O meu pós-doutorado eu fiz pelo UFSCar, no Departamento de Psicologia. Inclusive, o que eu estudei justamente é a formação de professores, né, de sala de recurso. E esse tema é um tema que sempre foi muito importante para mim, porque eu, como professor de sala de aula, eu participo de formação há muito tempo, né? E se eu botasse um gravador assim na saída das formações, eu teria 2 frases que seriam as top, as campeãs, né? Que é a seguinte, ó, isso aí é essa teoria, ou eu quero ver na minha sala. E os professores não estão errados, porque em geral são discursos abstratos que não levam a gente para lugar nenhum, que não tem de fato um apoio para a gente trabalhar na inclusão. E aí é muito interessante que a gente vem trabalhando nisso, nesse desafio da inclusão há muito tempo, mas a gente não conseguiu dar a virada ainda. Por quê? Porque essas diretrizes aqui não foram seguidas. E eu vou apresentar aqui de maneira bem didática, tá? Primeira diretriz: a formação tem que ser técnica. Formação técnica. Por que eu estou falando isso? Porque faz 30 anos que nós estamos dando só formação de discurso de autoajuda. Só formação para dizer, olha, todo mundo tem que respeitar a pessoa com deficiência, é muito importante. Eu sempre faço aquela brincadeira, né? Toda formação parece que é a mesma coisa. Olha, na Grécia jogava as crianças da pirambeira, depois na Idade Média era a caridade, depois era a segregação, e agora veio Salamanca, ficou tudo bem, e todo mundo é diferente, e tem que respeitar a diferença. Tá, mas daí? Como é que eu faço esse negócio aí de ensinar esses indivíduos? Não, isso aí você tem que ter o coração bom e daí tudo resolve. Não tem resolvido, né? E não existe base para isso. Inclusive, uma coisa muito interessante, né? Essa ideia de que tudo é só o atitudinal que resolve. Eu não estou dizendo que o atitudinal não resolva, não seja importante, não é isso. O atitudinal, essa atitude para com a pessoa com deficiência, esse respeito, esse acolhimento, ele é um pré-requisito. Mas se eu ficar só nele, isso é inclusive que vai produzir o preconceito. Olha que coisa engraçada, que coisa contraditória. Porque veja, 30 anos atrás começaram a dizer para os professores, olha gente, pessoa com deficiência tem que estar na escola, muito importante, né? Eles também aprendem. O professor, pô, legal, bacana. Vamos lá. O professor comprou essa ideia. Aí as pessoas com deficiência vieram para a escola. Aí ninguém ensinou a fazer nada, como lidar com uma crise de agressividade, uma crise sensorial, como ensinar autorregulação, melhores estratégias para alfabetização, nada. Como fazer o plano de ensino individualizado, como adaptar uma prova, como adaptar uma atividade, nada. Toca o barco aí, professores. E aí os professores, ano após ano, veem as coisas não funcionarem. Primeiro ano não funcionou, no segundo ano não funcionou, no terceiro ano não funcionou. Não vê essas pessoas, de um modo geral, aprendendo de verdade. Aí o professor passa a concluir que, então esse negócio não funciona. Então eles de fato não aprendem. Não é verdade. Mas o que está produzindo essa percepção é justamente a maneira que nós organizamos as coisas, depositando tudo em
ter o coração bom. Ter o coração bom, importante, não resolve o problema, no entanto. Então a formação ela tem que ser técnica, eu tenho que resolver o problema. Como é que escreve o plano de ensino individualizado? Vai ter um curso assim. Como é que faz a avaliação do indivíduo? Assim, ó. Vamos fazer um curso aqui. Como é que eu faço um procedimento emergencial de intervenção física no caso de uma crise agressiva? É assim, ó, vem cá, vai ter uma formação disso aqui. Como é que faz para ensinar a matemática para indivíduos com essa condição? Vem cá que a gente vai ter um curso aqui. Então, o curso precisa ser técnico, precisa ser voltado, direcionado para problemas reais da escola. E aí, quando os professores conseguirem resolver esses problemas reais, e isso vai ser fundamental, vai ser uma virada de jogo, inclusive no aspecto atitudinal. Segunda diretriz. Tá bom, mas eu tenho 1000 abordagens técnicas para ensinar. Qual que eu vou fazer na escola? Dessas 1 milhão que tem, 1000, 1 milhão, 2 milhões. Aquelas que têm evidência. Práticas baseadas em evidências. São essas que eu vou ensinar. Eu poderia falar isso de qualquer outra área, mas eu não sei de outras áreas. Eu só sei de autismo e deficiência intelectual, porque são as mesmas evidências. Então, se eu pego as 28 práticas baseadas em evidências, eu tenho lá as 28, eu sempre divulgo aqui, né? Bom, aí eu tenho um desafio. Eu tenho que fazer uma formação de alfabetização. Opa, então eu vou olhar lá qual é a prática com melhor evidência. Pá, isso aqui então eu vou fazer. Adaptação de provas e atividades. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Então tá aqui dentro das práticas baseadas em evidência. Então essa aqui que eu vou ensinar. Eu preciso ensinar o indivíduo a entrar na sala. Ele não entra na sala e não senta. Então tá bom. Eu olho lá para as 28 práticas. Opa, qual que pode ser aqui com melhor evidência que aplicada a esse caso aqui de ensinar essas habilidades. Essas daqui, então tá bom. Então eu vou pegar e vou ensinar. Então, em primeiro lugar, a formação tem que ser técnica e se direciona a problemas reais da escola. Segundo, ele precisa ensinar como enfrentar esses problemas reais com práticas com evidência. E não com a prática de alguém que é amigo de alguém que ofereceu, não com a prática de alguém que tem um Instagram que bomba e que faz videozinhos super legais, com práticas com melhor evidência. Esse tem que ser o critério. Inclusive, deveria ser o critério óbvio para o dinheiro público, mas é uma outra questão. Terceiro, tem que ter treinamento e não é instrução. Essa palavra é polêmica na educação, eu sei disso. Mas ela é polêmica porque a educação tem uma história e uma cultura anticientífica muito forte, né? Treinamento quer dizer instrução mais prática. Então, por exemplo, quem está em gestão já fez 1 milhão de cursos formativos para as pessoas e não funcionou. Aí fica frustrado, fica ranzinza, não funciona, os professores não fazem. Porque foi feito do modo errado. Como é que se faz? Treinamento, gente. Treinamento é assim, ó. Vamos imaginar que eu vou ensinar os professores a fazer adaptação de prova, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que a gente fez bem aproximada. Foi uma moça, né, uma professora, Thalita Restalf, que eu fui orientador do mestrado dela, eu com o Dr. Aldo, e ela fez a dissertação, a gente publicou, mas publicou em outro idioma, em inglês, e não fica tão acessível aqui. Mas o que ela fez? Só para resumir aqui para vocês, já que não tem a versão aqui acessível, né? Ela pegou os professores e falou, professores, ó, tem um menino aqui fictício, com autismo. E ela deu algumas características de algumas dificuldades. Adaptem uma prova de matemática aí. E ela entregou a prova e falou, se você tivesse adaptar para ele, como é que vocês adaptariam? E eles fizeram a adaptação que eles sabiam. Daí ela deu 2 dias de meio período de aula. E aí, ao terminar, ela falou, e agora? Agora vocês façam a adaptação da mesma prova, por favor. Os professores tiveram um desempenho incrivelmente superior, com 2 dias, com 2 encontros super curtos. Quer dizer, eles tiveram um ganho enorme, né? Isso é parte do processo de treinamento, propriamente dito, que deveria acontecer dentro de um ambiente profissional. O que envolve esse treinamento? Vamos imaginar esse caso aqui, por exemplo. Primeiro, a instrução. Gente, é assim que se faz, tá? Então, um caso que tem essa dificuldade, você faz assim, tem aquela dificuldade, você faz assado, você faz tal avaliação, aí você monta ali o esquema, a instrução. Segunda parte, você mostra como se faz. Então, vamos pegar aqui vários casos de estudantes com autismo, vamos pegar aqui a análise e vamos fazer a adaptação aqui, vamos resolver. Isso é uma modelação, dá o exemplo, o modelo. Terminou esse ponto? Então, o terceiro ponto é chave, é um ensaio. Você pede para o professor fazer, na prática. Então, você apresenta casos para ele e pede para ele fazer. Todos os professores do treinamento. Eles fazem.
depois a gente compara aquilo que eles fizeram com um checklist. O que eles precisariam ter feito? Analisado o caso, escolhido o procedimento, tem lá um checklist. Aí a gente pega ponto por ponto e vai dar o feedback descritivo do que ele acertou e do que ele errou. Você acertou o primeiro ponto por isso, aquilo, o segundo por isso, aquilo, assim por diante. Quando ele erra, quando tem erros aqui, eu falo, então repete agora, para a gente fazer tudo redondinho. Até a hora que ele não errar mais. Aí ele foi treinado. Aí sim, você pode dizer, pô, esse cara aqui já está preparado para levar para a sala de aula, de verdade. E mais, isso está tão estruturado, porque agora eu posso usar esse checklist aqui para outras coisas. Vocês vão ver já que vai chegar em outra diretriz que é muito importante, vocês vão ver. Então, eu tô dando um exemplo de adaptação, mas podia ser para qualquer coisa. Procedimentos emergenciais de intervenção física, por exemplo, para casos de crises agressivas que podem acontecer. Primeiro eu explico como se faz, depois eu faço para o professor ver, depois eu peço para o professor fazer, depois eu dou feedback descritivo de ponto por ponto do que ele acertou, do que ele errou, depois eu peço, se ele errou alguma coisa, eu peço para ele repetir e vou dando feedback até a hora que ele acertar. E eu posso usar isso para todos os processos de treinamento. Isso se chama treino de habilidades comportamentais. Essa é uma prática com evidência para treinamento de profissionais, tá? Quarta diretriz, formação acompanhada de mudanças sistêmicas. Gente, se você pegar uma pessoa dentro de uma escola e dar a formação só para ela e dizer agora se vira, não adianta. Vamos imaginar que ela saiba de trás para frente, de frente para trás, como faz o plano de ensino individualizado. Digamos que ela dominou, ela arrebenta. Ela chega para o professor regente, chega para o coordenador, chega para o professor de educação física, chega para um monte de outras pessoas e vai fazer essa formação e vai coordenar esse trabalho. Aí as pessoas falam, não, vou fazer isso aí não. Isso aí não é. Eu não acredito nisso aí não adianta para mim. E aí? O plano de ensino individualizado não é um trabalho individual, um trabalho coletivo. Se a escola inteira não embarcar na jogada, não adianta. É difícil dizer isso assim, porque no papel não tá, mas quem está na escola sabe do que eu estou falando. O diretor, por exemplo, ele tem um papel gigantesco de liderar a escola. Ele não é a pessoa que ele vai fazer os processos pedagógicos, que é outro papel dele. Mas quando ele embarca, se ele embarcar junto com o professor de sala de recursos, junto com o professor regente, com todo mundo, e eu estou falando inclusive a inspetora, a tia da merenda, todo mundo tem que embarcar. Ou a escola é inclusiva, ou não é inclusiva, não tem uma pessoa faz inclusão na escola, não existe isso, né? Então precisa ter mudanças sistêmicas, estruturais. Tem algumas redes até que falaram assim, Sam, o que a gente faz? Eu estou querendo revolucionar aqui. O que eu faço? Eu falo, quer mesmo? Eu acho que é muito mais vantagem você pegar uma escola, treinar todo mundo, deixar aquela escola redonda, fazer um negócio show de bola para todas as outras escolas, falar, pô, aquilo ali é bacana, vamos fazer aquilo ali também. Do que você pegar simplesmente e treinar uma pessoa de cada escola que não vai conseguir fazer as coisas acontecerem lá dentro, né? Quinta diretriz, tem que ter incentivo e monitoramento. O que as redes muitas vezes fazem? Fazem treinamento, compram treinamento, sei lá, fazem alguma coisa para os professores irem se quiser. Não adianta isso. Os professores, eles trabalham muito, eles trabalham em vários lugares, eles muitas vezes têm outras rendas, porque não conseguem se manter com a docência. A vida do professor é super estressante. Não adianta você pegar, dar um negócio, uma formação para ele fazer fora do horário, e depois ficar chamando ele disso daqui, de preguiçoso, de não é comprometido. Não é. É um sistema. Isso não funciona. Interprete como você quiser. Isso não funciona. Você precisa fazer formação em serviço, durante o horário de trabalho, porque aí não tem conversa. Então, primeiro lugar. Segundo lugar, você precisa monitorar. Lembra que eu falei do checklist? Então, agora é assim, ó. Depois que eu fiz tudo isso, que eu fiz treinamento de verdade, fiz a coisa séria. Todas as vezes que uma pessoa com deficiência ou com superdotação, altas habilidades, ou seja, que se serve do serviço de educação especial na escola, está matriculado na sala daquele professor, vem a pergunta, cadê a avaliação? Digamos que ele recebeu uma formação robusta, de verdade, para fazer o plano de ensino individualizado. Robusta, de verdade, sobre como fazer a adaptação. Cadê o plano de ensino individualizado com a avaliação e as estratégias para fulano? Não estão presentes? Tá presente, tá aqui. Que às vezes é a mesma coisa de todo mundo, que só muda o nome. Peraí, deixa eu pegar o checklist que você treinou lá atrás e ver se você cumpriu. Você não cumpriu. Cadê a adaptação das atividades? Você não cumpriu o checklist. Então essa informação vai para a sua ficha, que vai compor a sua avaliação ao fim de 3 anos,
quem é professor, quem é de rede pública sabe que é professor de outras coisas. Essa avaliação é que vai dizer se você vai progredir ou não, se você vai ganhar um certo percentual lá a cada quantidade de anos. Se tiver lá descrito que o professor não cumpriu, tiver na avaliação, aumenta muito a chance dele não conseguir a progressão dele. Um camaradinha vai se comportar rapidinho. O contrário também é verdadeiro. Se tiver lá que ele fez o plano de ensino, tem que ir para avaliação, que aumenta muito a probabilidade dele conseguir a progressão dele. Né? Reforço positivo para o comportamento inclusivo do professor. Mas não pode ser para inglês ver de um papel qualquer que ele escreveu PEI em cima. Tem que cumprir todos os critérios do checklist. Por isso que precisa do treinamento, todos os aspectos técnicos. Por isso que precisa de um sistema. Não é uma questão de opção do diretor. É a questão assim, toda vez que tem alguém matriculado, alguém já pergunta, ué, tá matriculado? Cadê o plano de ensino individualizado? E onde que está na ficha de avaliação do servidor a informação se ele fez ou se ele não fez. Então precisa ter incentivo e precisa ter monitoramento. O monitoramento tanto serve para incentivar os professores que se comportarem da maneira adequada, quanto serve para descrever e criar mecanismos de controle para os professores que não estiverem se comportando da maneira adequada. Inclusive, podendo perder essas progressões da carreira. Né? Sexta diretriz, última diretriz. Essa aqui não é fácil, não é para qualquer formação. É só para uma formação, assim, para uma prefeitura que vai fazer um negócio robusto mesmo. Funciona assim. Você... Padrão ouro, tá? Padrão ouro, como é feito na Finlândia. Você não mede se a formação foi boa, vendo se os professores respondem bem a uma prova no final, vendo se eles dizem que gostaram, vendo se eles foram todo dia, ou nada parecido. Você mede a efetividade de verdade de uma formação se lá na ponta os alunos aprenderam. É assim que você mede, de verdade. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês usando a tese da doutora Ida Brito. A Lunaaba, esse canal Lunaaba, ela é uma empresa que atua na área clínica, né? E na área clínica ela que é a diretora. E tem a área educacional, que temos mais eu e o Felipe Lemos que atuamos. Né? Ela e a Natália Brito são diretoras da área clínica. Mas ela tem uma experiência muito longa em educação. Ela fez o doutorado fazendo uma pesquisa em escolas. Né? E o que ela fez? Olha para vocês verem, que legal. Ela queria que os alunos aprendessem comunicação alternativa. E ela elaborou a hipótese, levantou a hipótese de que isso seria uma coisa importante para eles também diminuírem os comportamentos agressivos. Então ela foi lá na ponta e mediu o quanto os alunos se comunicavam e o quanto eles emitiam de comportamentos inadequados, agressivos. E aí o que acontece? Ela pegou e elaborou um protocolo e treinou esses professores para emitirem os comportamentos que são comportamentos que a gente sabe que são capazes de ensinar crianças a comunicação alternativa. E ela foi lá e mediu, e esses professores de fato passaram a emitir mais esses comportamentos. Eles aplicaram os processos de ensino de comunicação alternativa redondinhos. Isso quer dizer que é efetivo? Não, não quer dizer. Aí, o que a bicha fez? Tinhosa, foi lá na sala e mediu se os alunos se comunicavam mais e se eles tinham mais comportamentos ou menos comportamentos inadequados. E ela verificou, ela mediu que o comportamento adequado comunicacional subiu e o inadequado, o agressivo, desceu. Isso sim diz que uma formação realmente, com certeza, foi efetiva. Esse é o padrão ouro, esse é onde a gente quer chegar. Então, a gente pode ir construindo esse caminho e quando as formações forem mais robustas, é importante que haja também esse monitoramento da efetividade de verdade da formação. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa lista, que dê uma base para vocês fazerem a luta política, organizarem a sua rede. Você já deu um like para falar nisso? Não? Então dá um like aqui, né? Para mostrar para o YouTube, para dar uma força para esse canal, para mostrar para o YouTube que nós estamos fazendo um conteúdo bacana aqui. Se inscreva no canal, mas não adianta você só se inscrever, que o YouTube não vai entregar para você, a não ser que você clique no sininho e falar para te entregar todos, para te mostrar todos. Mas se o tema for do seu interesse, você assiste. E quando eu terminar aqui, eu quero um apoio seu. Eu tenho certeza que eu posso contar que a galera que participa aqui é sempre muito apoiadora, que é pegar esse link aqui e compartilhar nos grupos de pais, grupos de professores, grupos de pesquisadores, grupos de escola, todo mundo, para a gente disseminar esse conhecimento. Os professores ficam loucos para ter uma formação, para resolver problemas, né? E a gente tem conhecimento produzido para fazer isso. É só seguir essas 6 diretrizes aqui.
Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau para vocês.